Amém. Graças a Deus. Amém, amados? Quero cumprimentar os nossos amados irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está feliz, diga amém, irmãos. Graças a Deus. Hoje, o tema da mensagem de hoje, nós vamos falar sobre um só batismo. Só que é parte 2, amados. Falamos sobre a parte 1 do um só batismo. Agora nós vamos falar sobre a parte 2. Um só batismo. Mas antes de nós continuarmos, amados, eu quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos que já estão aqui conectados conosco pelas plataformas. Quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos que estão aqui pelo Facebook. Quero dar as boas-vindas para os nossos irmãos que estão ali pelo canal Semear, ali na outra câmera. Que Deus venha abençoar os nossos irmãos. Que Deus venha conceder o entendimento da graça. Nossos irmãos que estão aqui no templo sede também, sejam todos bem-vindos, amados. Amém? Graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão nos assistindo aí. Que Deus venha abençoar a vida de cada um. Amados, quando o apóstolo Paulo, ele escreve as cartas, quando o apóstolo Paulo, ele escreve a segunda carta à igreja de Corintos, amados. O apóstolo Paulo fala assim, ó, nada podemos com a verdade, senão a própria verdade. Olha só, amados, que interessante isso aqui. Quando Paulo escreve as cartas, ele falou assim, ó, nada, ninguém, amados, pode com a verdade. Ninguém pode com a verdade, senão a própria verdade. O que Paulo está falando aqui? Amados, a lei foi dada por Moisés, né? A lei foi dada, João 1,17, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então ninguém, amados, ninguém. Paulo falou assim, ó, ninguém pode com a verdade, senão a própria verdade, senão a graça. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Graças a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre um só batismo, parte 2. Amados, a nossa intenção com essa mensagem aqui não é confrontar os nossos irmãos religiosos. A nossa intenção com essa mensagem de hoje, amados, não é confrontar a denominação A, a denominação B, a igreja tal. Não, amados. A nossa intenção com essa mensagem de hoje, queridos, é levar um entendimento do Evangelho aos eleitos de Deus. A nossa intenção é levar o Evangelho aos eleitos, amados. Amém? Posso ouvir um amém? Graças a Deus. Então nós já falamos sobre um só batismo, parte 1. Nós já falamos sobre até quando vogou o batismo. Nós já falamos sobre isso na mensagem anterior. Já falamos também qual foi o significado do batismo. Alguém lembra, amados? Qual era o significado do batismo? Já falamos também na outra mensagem. Qual era o significado do batismo? Quando foi, até quando vogou, amados? Qual é o batismo que é válido hoje no novo pacto? Qual é o batismo que é válido hoje na nova aliança? Já falamos também na nossa mensagem anterior. Falamos também que Jesus não batizou ninguém. Quem batizava eram os discípulos. Já falamos. Já falamos também por que Jesus se batizou, amados. Então, todos esses assuntos, irmãos, estão lá na nossa outra mensagem anterior. Batismo, parte 1. Hoje nós vamos falar sobre um só batismo, parte 2. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia aí. Vamos se pôr de pé, amados. Vamos ler aqui a palavra inicial. O livro de Efésios. Graças a Deus. Eu acho que esse livro foi lido hoje aqui, amados. Efésios capítulo 4. Vamos ler aqui o texto inicial. Os irmãos que estão aqui no templo sede, nós vamos usar bastante o telão hoje, amados. Efésios capítulo 4. Vamos ler o versículo 3, o versículo 4 e vamos ler também o versículo 5. Vamos ler? Os irmãos já encontraram? Quem não encontrou, nós podemos acompanhar aqui pelo telão, amados. Nossos irmãos que estão aí pelo Face, pelo YouTube,
Vamos ler então? Efésios capítulo 4, verso 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha só, queridos, você viu que é a unidade, né? Então, se é a unidade, é quanto? 2? 3? É quanto? 1. Olha só. Faça um esforço. Esforça-te, amados. Vamos nos esforçar para conservar. Então, se conservar, porque já existe a unidade. Olha só o que a Bíblia está falando. A unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Versículo 4. Há um só corpo. Paulo não está falando do corpo dele, amados. Paulo está falando da igreja. O que é a igreja? O que é o corpo? O corpo é a igreja, não é isso? Há um só corpo. Porque às vezes a gente não vai falar sobre o batismo hoje. Hoje nós vamos entrar num assunto muito polêmico sobre o batismo. Aí as pessoas vão falar assim: ah, presbítero, mas na minha igreja batiza. Então é na sua igreja. Porque aqui só há um corpo. Olha só, queridos. Há um só corpo, há uma só igreja. Só existe uma. Não existe 2 igrejas, não existe 3, só há uma igreja. E essa igreja não batiza. Hoje nós vamos falar sobre isso. Olha só. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. É uma só. Uma só. Não é 2, nem 3. Vamos continuar. Versículo 5. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Amém? Feche seus olhos aí. Pai amado, Pai celestial, nós te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade de poder ministrar a tua palavra, Pai. Fala com a tua igreja, Senhor, de uma maneira poderosa, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, Pai. Rechaçamos, Pai, todo entendimento contrário, toda altivez, tudo aquilo que é contrário ao esse evangelho da graça, toda pretensão de justiça própria, Pai, toda altivez que venha a ser lançada por terra, Pai, todo conhecimento, toda doutrina contrária aos evangelhos, Pai querido, nós pedimos e te agradecemos, Pai, que a tua palavra venha a ser renovada no entendimento dos eleitos, que a tua palavra venha a ser transformada, Pai, que a tua igreja venha a ser transformada pela tua palavra, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Podem assentar, amados? Graças a Deus. O batismo com água, amados, ainda é um tema muito discutido. O batismo com água ainda é um tema muito debatido, amados, pelas igrejas, pelas congregações. Muitos cristãos, eles Ilane, aumenta um pouquinho. Muitos cristãos, amados, eles ainda defendem o batismo com água como se fosse um mandamento. Muitos cristãos defendem o batismo com água como se fosse um mandamento, uma lei dada por Jesus Cristo para os dias de hoje, para os dias da nova aliança. Muitos cristãos ainda defendem. E com isso, amados, eles acabam esquecendo. Com isso, eles acabam esquecendo que com essa atitude aprendida pelo sistema religioso, eles estão profanando o sangue da aliança. Porque nesse novo pacto, amados, a lei que foi dada por Jesus Cristo para esse novo pacto é a lei do Espírito de vida. Essa lei, ela nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, há muitos cristãos ainda defendendo, amados, o batismo com água na nova aliança. Aí vem a confusão. É por imersão o batismo ou é por aspersão? Aí começa a confusão do sistema religioso. É no tanque? É no batistério? Ou é no rio? Há uma confusão. É água corrente? É água parada? Então, essa é uma prática judaica. Essa prática do batismo, amado, é uma prática judaica, praticada pelos judeus.
essa prática não tem mais valor hoje na nova aliança. O batismo na nova aliança, por imersão, por água, ele é desnecessário. E hoje nós vamos aprender sobre isso. Ele é desnecessário. Porque agora no novo pacto, amados, agora nessa nova aliança, nesse novo pacto, nós já fomos batizados. Você não será batizado, você já foi batizado. Nós fomos batizados pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que nos purificou. Não foi uma água de um batistério com cloro. Não foi uma piscina cheia de xixi. Não foi num rio, numa água barrenta. Não foi, querido. Quem te purificou foi o sangue de Jesus Cristo. Você foi purificado pelo sangue de Jesus, amados. Não é por água, é pelo Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Então agora nesse novo pacto, amados, o batismo é pelo Espírito. Mas só falar algo aqui rapidinho, queridos. Nós respeitamos, não fazemos chacotas, nós respeitamos o batismo com água. Cremos que teve o seu valor. Antes da cruz, ele foi importante, ele teve o seu valor. Mas depois da cruz, aí não. Aí agora o batismo com o Espírito Santo. Então nós respeitamos, mas nós não concordamos. Por que, presbítero, nós não concordamos? Porque não tem base bíblica. Não há base bíblica para essa nova aliança. Por isso que nós não concordamos. Amém, amados? Então nós fomos ensinados aí, pela a religião de uma forma errada. Que o batismo, ele é um ato de sepultamento de pecados. Que o batismo com água, ele é um ato de um novo nascimento. Quando você batiza, os pecados estão sendo sepultados. Fomos ensinados isso aqui. Essa igreja foi ensinada isso aqui. Que o batismo com água é um novo nascimento. Mas não, amados. Quem ensinou isso aí foi a religião. Foi a tradição evangélica. O sistema religioso. O que o sistema religioso nos ensina? Que você aceita Jesus, né? Não é isso? Coloca uma aspa aí, amados, bem grande, uma aspas. Aceitar Jesus, bota entre aspas. Que você vem aqui e aceita Jesus. Que agora você aceitou, agora você tem que ser batizado nas águas. Não é isso? Nós aprendemos assim. E agora você batizou nas águas, agora você vai ter que buscar o batismo com o Espírito Santo. Não é isso? Então aí já foi 4 batismos. E agora você tem que buscar o revestimento de poder. Não é isso que nós aprendemos aí pelo sistema religioso? Mas isso não é o Evangelho. Os irmãos estão nos assistindo? Amados, isso não é o Evangelho. O Evangelho, ele não nos apresenta isso. E hoje nós vamos ver isso na palavra de Deus. O que o Evangelho nos apresenta? Que nós já fomos batizados. O Evangelho nos apresenta que nós já fomos revestidos do Espírito Santo. O Evangelho, ele nos apresenta que nós já fomos selados. O Evangelho, ele nos apresenta que nós já fomos plenos, plenitude, cheio do poder de Deus. Que você já está cheio do Espírito Santo. É isso que o Evangelho nos apresenta, amados. Por isso que cristianismo não é religião e nunca será. Se você está pensando que cristianismo é uma religião, você está muito enganado. Isso aqui não é religião. Isso aqui é relacionamento. É convivência. É conhecimento. Amém? Vamos ver aqui, amados. Graças a Deus. Então, vamos abrir a Bíblia. Olha só. Romanos, capítulo 6, versículo 3. Olha só o que a Bíblia diz, amados. Não sabeis. Sabe ou não sabe? Quem sabe? Quem sabe, não sabe? Hoje nós vamos saber. Não sabeis que fomos batizados, olha só. Não sabeis que todos, quantos fostes batizados
em Jesus Cristo, fomos batizados no Rio Jordão. É isso? Não, fomos batizados no batistério. O batistério vai, né, amados? Batistério, vamos cavar aqui, ó, um buraco aqui, vamos fazer um batistério. É isso? Fomos batizados no tanque. Não, amados, olha, fomos batizados na sua morte. Você já foi batizado. Olha só o tempo verbal. Fomos. Não sabeis que fomos, ó. Fomos, ó. Está lá atrás, ó. Já foi. Você já foi batizado. Você não será batizado. Vem aqui e aceita, agora você vai ser batizado. Não, isso está errado. Isso não é o Evangelho. O Evangelho fala que nós já fomos, amados, ó. Lá na cruz, vocês já foram batizados. Então, não sabeis que todos quantos fostes batizados em Jesus Cristo, foi batizado na sua morte. Amados, muitas pessoas estão sendo influenciadas pela religião. Muitas pessoas estão tentando buscar o batismo. Você via aqui, antigamente, um ano atrás, se fizesse um culto aqui nessa igreja, o culto da busca do Espírito Santo, essa igreja lota, amados. Se botar uma faixa aí fora e colocar aí, ó, o culto da busca do Espírito Santo, vem buscar o Espírito Santo, essa igreja enche. Tu vê as pessoas aí buscando o Espírito Santo, indo atrás do Espírito Santo. Amados, a Bíblia diz que aquele que não tem um Espírito, ele não é de Deus. Então, se você não tem, para que você vai buscar? A Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito, não é dele. Então, se você não tem, então você não é dele. Então, você viu que não faz sentido, amados, com o sistema religioso, ele se contradiz com os evangelhos. Os evangelhos dizem que você já foi batizado com o Espírito Santo. Não, presbítero, mas eu tenho que buscar o revestimento. Eu fui batizado com o Espírito Santo, mas agora eu tenho que buscar o revestimento de poder. Então vamos ver aqui, amados, Gálatas capítulo 3, olha só, queridos, verso 27, amados. Gálatas capítulo 3, verso 27. Porque todos quantos fostes, ó, passado, ó, você já foi, amados, fostes batizados em Cristo, em Cristo já vos revestistes. Você já tem um revestimento. Não tem esse negócio de buscar o revestimento. Cristo, você já foi revestido, amado. Em Cristo você já está revestido. As pessoas falam assim, não, eu vou buscar o revestimento. Eu vou lá naquela igreja, eu vou lá naquele pastor, eu vou lá para outro país, para outro estado, para outro país, buscar a unção, buscar uma unção de um homem, de um quê, de não sei o quê. Amados, você já está revestido. Você já foi batizado e agora foi revestido. Então nada pode com a verdade, ninguém pode com a verdade, senão a própria verdade. Foi ou não foi? Já foi revestidos, amados. Você já está revestido, não tem busca do Espírito. Você já tem o Espírito Santo. Graças a Deus. Então hoje você já está completo em Cristo. Vamos ver aqui, amados, Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 9 e o 10. Olha só, amados, o que a Bíblia diz aqui. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse versículo aqui é um clássico. Nós já falamos muito sobre esse versículo aqui. Mas olha só, e por estar nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, quem recebeu? O bispo recebeu, o apóstolo recebeu, o diácono recebeu, o padre recebeu. Quem recebeu? Vocês receberam, amados, a plenitude. Vocês receberam a plenitude, queridos. Então hoje nessa nova aliança, você já está pleno, coberto, selado pelo Espírito Santo, revestido e cheio do poder do Espírito Santo. Então, amados, o sistema religioso, ele nunca vai te mostrar essas verdades.
Presbítero, por que a igreja batiza? Por que lá fora todo mundo faz batismo? Você está falando que não faz. O Evangelho nos mostra que não há batismo por água na nova aliança. Agora é o batismo do Espírito. Mas por que lá fora todo mundo faz batismo? Amados, vamos entender algo. A tradição, o sistema religioso, eles estão fundados em Pedro, Tiago e João. A tradição, amados, a religião, eles são fundadas em Pedro, Tiago e João, pregadores do judaísmo. Pedro, Tiago e João são pregadores do judaísmo. Os livros de João, Marcos, Mateus, Lucas, foram escritos para o povo judeu. Eles são ministros da circuncisão. E o povo judeu faz o quê? Batismo, amado. Judeus batizam. Você viu que Jesus não fazia batismo, mas os seus discípulos faziam. São judeus. Então a tradição aí, o sistema religioso, eles estão fundados em Pedro, Marcos, Lucas e João. Eles não estão fundados na revelação dada por Jesus Cristo para a igreja do novo pacto. Eles não estão fundados nessa revelação. Deu ao apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo escreve para a igreja hoje, eles não estão fundados nisso. O sistema religioso está fundado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ministros da circuncisão. Presbítero, então o batismo nunca existiu? Amado, o batismo existiu, teve o seu valor, foi válido, mas foi antes da cruz. Nós respeitamos, nós não desmerecemos, porque foi válido. Mas agora, depois da cruz, não é mais. Vamos ver isso aqui, amados, na palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia aí. 1 Pedro, capítulo 3. Olha só, 1 Pedro, capítulo 3. Se você for ver, em todo o Antigo Testamento, amado, toda a Antiga Aliança, você vai encontrar símbolos, você vai encontrar sombras, você vai encontrar representação do batismo com água. Todo o Antigo Testamento, você vai encontrar isso. Bora ver aqui, olha só, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, e vamos ler também o 21. Olha só, amados. Os quais há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Olha só, enquanto a arca de Noé era construída, nela apenas 8 pessoas foram salvas, por meio da água. Você viu aí? Então no Antigo Testamento há muitas figuras do batismo. Você vai encontrar várias figuras, várias representações do batismo na Antiga Aliança. Vamos ler o próximo, o 21. E isso é o que, amados? Isso é representado pelo batismo. Agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, amados, havia muitas figuras no Antigo Pacto, muitas tipificação de Cristo, do verdadeiro batismo. A Arca de Noé, ela tipificava Jesus. A Arca de Noé era uma tipificação, amado. Você viu que foi pela arca que eles foram salvos por meio da água. 8 pessoas foram salvas por meio da água. Isso é o quê? Isso tipifica Cristo. É uma representação do batismo, amados. Então, e hoje? Hoje nós fomos salvos também pelo batismo, mas não por água. Nós fomos salvos pelo batismo do Espírito Santo. O batismo pelo Espírito Santo está muito além do que é pregado aí fora. Foi pelo batismo que você foi salvo, foi pelo batismo que você foi justificado, foi pelo batismo que você foi reconciliado. Viu que a irmã leu hoje aqui? A reconciliação.
Foi através do batismo. Você foi reconciliado. Você foi justificado. Você foi santificado através do batismo do Espírito Santo. Graças a Deus. Então, amados, nós vamos encontrar muitas figuras do batismo na antiga aliança. Vamos ver aqui, amados. Romanos capítulo 6. Fomos salvos pelo batismo. Olha só, Romanos capítulo 6, verso 4. Vamos ler? De sorte que fomos. Quem foi, presbítero? Quem que foi salvo pelo batismo? Os eleitos, amados. Todos os eleitos foram salvos pelo batismo. Olha só, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na sua morte, para que com Cristo foi ressuscitados dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Então foi através do batismo que nós fomos com ele justificados. Você foi perdoado. Olha só, versículo 7. Aquele que está morto, quer dizer, aquele que foi batizado. Nós não morremos com Cristo? Nós não ressuscitamos com Cristo? Então você morreu. Aquele que está morto, está o quê? Justificado do pecado. Então você foi justificado do pecado, por causa do batismo. Se as pessoas chegam assim, irmão, você tem que batizar nas águas, para que Deus venha perdoar o seu pecado. Nada melhor do que esse versículo aí, amados. Já fomos justificados pela morte. Hoje você já foi perdoado dos seus pecados. Amém? Então foi pelo batismo, amados, que nós recebemos todas essas heranças do Espírito Santo. Então na antiga aliança nós vamos encontrar muito aqui na Bíblia. Aqui você vai encontrar bastante coisas que falam sobre o batismo com água. Olha só, amados, vamos ver isso aqui. 1 Coríntios, deixa eu dar mais outro exemplo aqui, bem rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 e 2. Porque, irmãos, não quero que vocês ignorem. Nós não ignoramos. Não quero que vocês ignorem. Aqui nós não ignoramos, mas respeitamos. Olha só. Não quero que ignore o fato que todos os nossos antepassados, né? José, Mateus, Lucas, o povo do passado, Isaías, Jeremias, quem mais? Pedro, quem mais? Não ignore que os nossos antepassados, olha só, estiveram sobre as nuvens, os hebreus, e todos passaram pelo mar. Vamos ler o próximo. E em Moisés, todos eles foram batizados pela a nuvem e o mar. Presbítero, explica uma coisa. Como que eles foram batizados? Porque a Bíblia diz que o mar se abriu. Coluna de água aqui, coluna de água aqui, e todos eles passaram por terra seca. Como que eles batizaram? A Bíblia está falando que em Moisés todos foram batizados na nuvem e no mar. Amados, quando você vai estudar o motivo das cartas aos hebreus, a Bíblia diz que quando o povo hebreu estava passando pelo Mar Vermelho, choveu. Dessas nuvens se formaram e a chuva desceu água e todos foram batizados. Todo o povo hebreu foi batizado. Então isso é mais uma figura do batismo. Olha só o que a Bíblia diz aqui, amados. Salmos capítulo 77, versículo 16. Vamos ler? As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram. Olha só, se contorceram, e o abismo estremeceu. Olha só, amados. Vamos ler o próximo, o 17. As chuvas despejaram, as nuvens despejaram chuvas,
ressoou nos céus trovões, e as tuas flechas repodiam em todas as direções. Então, quando o povo hebreu estava passando pelo deserto, Deus mandou chuva, batizou todo mundo. Todos foram batizados, amados. Então, amados, batismo com água para o povo judeu é um judaísmo, era uma prática judaica. Se batizar com água, para eles, isso era a prática de Moisés, era uma lei, amados. Os profetas se batizavam, os discípulos se batizavam, os reis se batizavam, eles se purificavam com água. Isso era uma prática do povo judeu. No ano 70 anos na Babilônia, 70 anos, amados, lá no exílio babilônico, 70 anos, eles se batizavam, eles se purificavam. Então o batismo com água sempre foi uma prática do povo judeu. E aí as pessoas querem pegar a prática do povo judeu e aplicar como doutrina na igreja pós-cruz. As pessoas, o sistema religioso pega uma prática judaica e quer aplicar hoje na igreja pós-cruz. A igreja que está depois da cruz. Você não está vivendo mais antes da cruz, agora você está vivendo depois da cruz. E depois da cruz nós já fomos batizados em Cristo. Graças a Deus. Presbítero, mas explica uma coisa. O apóstolo Paulo batizou. E o apóstolo Paulo estava na nova aliança. Felipe batizou Eunuco. E o Felipe estava no novo pacto. Nos explique isso aí, presbítero. Por que Felipe batizou o Eunuco na nova aliança? Eles já estavam vivendo depois da cruz. Amados, nós temos que nos posicionar. Isso é muito falado aqui no templo sede, quando nós falamos da nossa posição, do nosso posicionamento aqui na palavra de Deus. Olha só, amados, nós falamos na terça-feira aqui. Quem esteve aqui terça-feira? Diga amém. Nós falamos na terça-feira aqui, amados, que o livro de Atos, olha só, isso aqui é importante, querido, para você se posicionar na palavra. O livro de Atos não é evangelho. O livro de Atos é um livro transitório da lei para a graça. O livro de Atos não é doutrinário. Você não pode pegar o livro de Atos e querer doutrinar a igreja do novo pacto. Ele não é doutrinário. O livro de Atos, ele é um livro histórico. Como o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. São todos livros históricos. Não são evangelho. A diferença do livro de Atos para esses livros é porque Atos está contando de fatos depois da cruz. O livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, amados, eles contam fatos que ocorreram antes da cruz. Então, não deixa de ser livros históricos. Então, o livro de Atos, ele não é doutrinário. Atos quer dizer ação. Ele está contando a história dos discípulos. O livro de Atos foi escrito por Lucas, mas não foi escrito para a igreja. Foi escrito para Teófilo. Quem é Teófilo aí? Diga amém. Ah, ele não está aqui não? Teófilo não está aqui, amados. Então o livro de Atos foi escrito para Teófilo. Se eu escrevo uma carta para minha esposa, eu escrevo uma carta para ela. Aí você lê a carta, o que está escrito na carta não vale para você, vale só para ela. Então o livro de Atos foi escrito para Teófilo, amados, contando a história dos discípulos, as ações dos discípulos depois da cruz. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Graças a Deus. Então por que Filipe batizou Eunuco, presbítero? Amados, vamos entender. Filipe já estava depois da cruz. Só que Pedro, Tiago, João, Filipe, os discípulos, eles são ministros da circuncisão, amados. Eles pregavam o judaísmo. Eles são ministros da circuncisão. E esse povo, eles têm que batizar, amados.
E Enoco, ele estava lendo o quê? O livro profético de Isaías. Enoco estava lendo Isaías, o profeta Isaías. Não havia as cartas, amados, do apóstolo Paulo. A revelação que você já foi batizado na cruz, quem tem essa revelação é o apóstolo Paulo. Nessa época não havia essas cartas. As cartas não eram compiladas como hoje. Hoje você tem aqui, ó, olha só o privilégio que você tem hoje, amados. Você tem todo o Antigo Testamento, o Pentateuco, não é isso? Agora você tem os proféticos, agora você tem os históricos, agora você tem os poéticos, agora você tem os evangelhos. Olha o privilégio que você tem hoje. Enoco não tinha esse privilégio. Enoco só tinha o Antigo Testamento. E ele estava lendo Isaías. Então eles são ministros da circuncisão, amados. Por isso que Filipe batiza Enoco. Presbítero, mas por que Paulo se batizou então? Já que Paulo é o pregador da graça. Já que Paulo é o pregador da nova aliança. Ele trouxe a revelação da graça. Por que Paulo batiza? Graças a Deus. Amados, o apóstolo Paulo, vamos ler aqui, para os irmãos entenderem melhor. Mas antes eu quero falar algo aqui, para os irmãos entenderem. Quando nós falamos que os Pedro, Tiago e João é ministro da circuncisão, olha só, para vocês entenderem algo. Pedro, ele estava pregando, e quando ele pregava, amados, todos os gentis ouviram e creram na palavra, na mensagem, e eles foram batizados. Todos os gentis, eles ouviram, creram e foram batizados. Olha só, amados, vamos ver isso aqui. Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Olha só. Pode alguém negar água? Alguém pode negar água, impedindo que eles fossem batizados? Porque eles receberam o Espírito Santo como nós. Olha só, amados. Pedro pregou, os gentios creram, ouviram e creram. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, que não é todos que vão ouvir, amados. Lá fora eles escutam o evangelho, entra aqui e sai aqui. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Não é todo mundo que tem esse privilégio não, amados, de ouvir e crer. Ó, Pedro pregou, ouviram e creram. Ó, e eles foram batizados. Aí o que Pedro faz? Quem pode impedir a água aqui? Tem alguém aqui no nosso meio que vai impedir a água, que eles sejam batizados? Você está vendo? Ministro da circuncisão, amados. Eles já foram batizados pelo Espírito Santo, mas Pedro agora quer batizar na água. Por quê? Não tem a revelação, amado. A revelação do batismo pelo Espírito foi dada ao apóstolo Paulo no terceiro céu. Não foi dado para os discípulos. Se fosse, ele não fazia isso, amado. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Então, nesse novo pacto, amado, a igreja do novo pacto, ela já foi batizada. Nós aqui não fazemos batismo com água. Nós não profanamos o sangue da aliança. Então, olha só. Paulo batizou. Paulo não se batizou. Paulo ele foi batizado por Barnabé. Porque Barnabé, amados, nessa época, ele estava liderando o ministério de Paulo. Você viu que Barnabé, ele que liderava o ministério de Paulo. E Barnabé, ele é judeu. Então, o que Barnabé fez? Batizou o apóstolo Paulo. Mas lá na frente, quando o apóstolo Paulo começou a ministrar, começou a liderar o seu ministério, quando Paulo começou a liderar o seu ministério, ele disse, graças a Deus que não batizei ninguém. Ele disse, graças a Deus que eu não batizei ninguém, exceto Gaio, Crispo, não é isso? Crispo
e a família de Estefânio. Graças a Deus que eu não batizei ninguém, exceto esse. Por quê? Para que não anulasse a cruz de Cristo. Então, batizou com água, a cruz está anulada. Entendeu? Paulo falou assim, eu não batizei, só batizei esse. Por quê? Para que não anulasse a cruz, amado. Por quê? Foi na cruz que você foi batizado. Nós fomos batizados na cruz. Por isso que o apóstolo falou isso. Vamos ver isso aqui, amados. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17. Olha só o que Paulo diz. Porque Cristo não me enviou para batizar. Não me enviou para batizar. Olha o que Paulo diz. Não me enviou para batizar, mas para evangelizar. Não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, para que a cruz não seja anulada, amados. Foi para isso que ele fez, foi para isso que Paulo, porque se ele continuar batizando, anulou a cruz. A cruz está vã. Então, batizou na cruz, a cruz está anulada. E aqui nessa igreja nós não fazemos batismo. Porque se você se deixar se circuncidar com prática judaica, Cristo de nada servirá na sua vida. Se você deixa se circuncidar, amados, Cristo não tem mais valor para você. Nenhuma prática de judeu, amados. Você não pode trazer para o novo pacto. Ou é lei ou é graça, amados. Você não pode ficar na mistura. Jesus falou que o quê? O morno, ele vai vomitar o morno. A mistura, amados, não é ou você é frio ou você é quente. Olha só, amados, vamos ver aqui. Gálatas capítulo 5, verso 2, olha só. Ouça bem o que eu, Paulo, digo. Caso vocês deixem se circuncidar. O que é circuncidar, presbítero? É você começar a querer seguir prática judaica. Cristo de nada valerá para você. Então, essas práticas nós não podemos trazer para a nova aliança, amados. Todos os eleitos já foram salvos. Todos os eleitos já foram abençoados. Já foram reconciliados. Já foram justificados. Agora você tem que ser criterioso. O povo hoje, amados, eles não têm critério. Eles não querem ser criterioso. Você tem que ser criterioso. Você tem que perguntar para o seu pastor. Você que está nos assistindo aqui no canal, pergunte para o seu pastor. Pergunta para ele. Pastor, por que isso? Por que isso acontece? Por que aquilo acontece? Por que isso está acontecendo? Por que a Bíblia diz isso e você diz isso? Pergunte, amado. Seja criterioso, queridos. Não vamos ser cegos sendo guiados por outros cegos. A Bíblia diz que quando o cego é guiado por outro cego, ambos caem no buraco. Não é só o cego que vai cair, caem os dois. Ambos cairão no buraco. Então seja criterioso, pergunte, amados. Fale, por que isso acontece? Por que é assim? Por que não é isso? Para você ter o conhecimento do Evangelho. Amém, queridos? Então hoje nós vamos entender, amados, quando que o cristão é batizado. Hoje você vai entender quando que o cristão é batizado. É quando ele fala em línguas? Já falamos isso na mensagem passada. Quando é que o cristão é batizado, presbítero? É quando ele fala em línguas? É quando ele começa a rodar aqui, vira ali, pula ali na cadeira, roda para ali? É isso que ele foi batizado? Não, amados, não é isso. Isso é uma evidência de dons. Existe dom de línguas no novo pacto? Existe, amados. Falar em língua é evidência de dons. É a manifestação dos dons. Não é do batismo. Quando que o cristão é batizado? Quando ele ouve e crê. Quando o cristão ouve o evangelho da verdade, o evangelho que te salvou, e crê, você é batizado. Vamos ver isso aqui na palavra, amados? Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 13. Agora nós vamos dar uma entrada, amados. Vamos dar uma entrada na palavra. Olha só. Quando vocês ouviram,
Quando vocês creram na palavra da verdade. Olha só, creu, ouviu, creu na palavra da verdade, os que vocês foram selados. O que é selo, presbítero? É o batismo, amados. Vocês foram selados em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. Ouviu, creu, está selado, está batizado. Mas tem um porém, amados. Nem todo mundo vão ouvir. Nem todos crerão. Então é importante você ficar atento a isso. Porque quando você ouve e crê, está selado, está batizado, está revestido, está cheio do Espírito Santo. Você tem a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo não mais te deixa. Você pode entristecer o Espírito Santo, deixar ele não deixa mais. Você já foi selado, amados. Então eu preciso dizer algo para a igreja, que nem todos vão crer. Nem todos, amados, vão ouvir. Nem todos vão acreditar na palavra da verdade. Quem crê, diga amém. Graças a Deus. Então nós fomos ensinados aí, amados, pela a religião, pelo sistema religioso, de uma forma errada. Fomos ensinados aí que nós temos o livre-arbítrio. Que você tem um livre-arbítrio para você decidir a sua salvação. Se você quer ser salvo ou se você não quer ser salvo. Fomos ensinados isso, amados. O sistema religioso nos ensinou isso. Se você quer crer ou você não quer crer. Não, hoje eu não quero crer, não. Você vê o pastor, faz o apelo aqui, a pessoa, não, hoje não. Quem sabe amanhã. Fomos ensinados isso, pelo livre-arbítrio. Isso não está no Evangelho, amados. Isso é o sistema religioso. O Evangelho não nos ensina isso. Você não tem livre-arbítrio para salvação. Você pode ter um livre-arbítrio para você vestir uma roupa. Não, hoje eu quero vestir uma calça azul. Não, amanhã eu vou vestir aquela calça vermelha. Isso é um livre-arbítrio. Para salvação você não tem. Porque é soberania. Na nova aliança é soberania, amados. Olha só, vamos ver isso aqui. Efésios capítulo 1, verso 4. Lembra que eu falei para vocês colocar uma aspas bem grande, amados? Uma aspa, entre aspas, aceitar Jesus, lembra? Olha só, queridos. Como também, olha só, porque Deus nos escolheu, ou nos elegeu, essa tradução está elegeu, olha só. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação. Então não foi você que escolheu. Você viu? O sistema não vai te ensinar isso não, amados. Olha só. Como também nos elegeu. Então foi ele que te escolheu. Não foi você que escolheu Jesus, amados. Olha só. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos. Lembra que eu falei que você agora é santo, revestido com a plenitude? Olha só, para sermos santos, irrepreensível na presença dele. Agora você é santo, porque ele te escolheu. Você é um escolhido. Vocês que estão aqui, vocês são escolhidos. Os irmãos que estão nos assistindo, os irmãos que estão testificando essa mensagem, tem que testificar com o teu espírito, amado. Se essa mensagem de hoje testificar aqui no seu espírito, você é escolhido. Olha só, foi ele que te escolheu. Vamos ver o próximo, amado. Efésios 1, versículo 11. Olha só, nele nós fomos escolhidos. Nele nós fomos escolhidos, tendo sido predestinados. Você já foi predestinado. Vai falar de predestinação lá fora aí, vai falar. Fala de predestinação aí no sistema religioso, vai falar. Eles não creem em predestinação. Vai falar de predestinação. Eles te põem para fora, amados. Eles não creem na soberania, que Deus é o soberano, que Deus nessa nova aliança, Ele é soberano, foi Ele que te escolheu. Olha só, amado, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado, conforme o plano daquele que fez todas as coisas,
segundo o propósito da minha vontade, do meu querer, do meu acreditar. Não, da vontade dele. É a vontade dele, amados. Não tem esse negócio de aceitar Jesus. Você já foi aceito muito antes da fundação. Então Cristo nos aceitou, amado. Foi Cristo que nos predestinou. Então, amados, esse povo do livre-arbítrio aí, eles ficam afrontando a Deus. Eles ficam afrontando, queridos. Foi Deus que te aceitou, amado. Isso chama-se soberania. Vamos ver aqui, Romanos, capítulo 3. Verso 11. Não há ninguém que entenda. Você quer entender Deus? Não há, não existe, amados. Não há ninguém que busque a Deus. Você quer buscar Deus? Eu vou buscar Deus. Eu vou no monte, eu vou aonde, eu vou não sei aonde, eu vou orar. Não há ninguém que entenda, amados. Não há ninguém que busque a Deus. Por isso que Deus é soberano. Por isso que Ele já nos predestinou. Por isso que Ele já te escolheu. Ele já te elegeu. O que foi que a irmã leu aqui, Efésios, no começo do culto? Cristo nos elegeu, né? Nos reconciliou, tanto no céu como na terra. Todos os eleitos já foram salvos, amados. Nós não pregamos para salvação. Aqui eu não prego para salvação, queridos. Eu prego para o entendimento chegar aqui, ó, no seu entendimento. Eu prego para o evangelho chegar no seu entendimento. Eu não prego para salvação. Todos os eleitos já foram salvos. Quem crê, diga amém. Então, queridos, só crerão, só serão batizados pelo Espírito Santo aqueles que foram designados para a vida eterna. Nem todo mundo vão poder crer. Eles ouvem. Muitas pessoas ouvem o Evangelho. Entra aqui, ó, aí sai aqui. Você ouve, mas não crê. Escuta, não é isso? Muitas pessoas escutam. Você prega, as pessoas escutam. Entra aqui, sai aqui. Mas crê não. Ouvir não. Então muitas pessoas não vão ouvir o Evangelho. Não vão crer. Só vão crer aqueles que foram designados para a vida eterna. Só vão crer aqueles que foram designados para a salvação. Aqueles que foram elegidos, foram predestinados, esses vão crer. Vamos confirmar isso na palavra, amados? Atos, capítulo 13, verso 48, queridos. Então, se você for entender, amados, a revelação da nova aliança, nem todos participarão, nem todos vão participar da primeira ressurreição. Nem todos vão participar do batismo. Nem todos vão participar da primeira ressurreição. Porque não creram. Só aqueles que foram designados para crer. Só aqueles que foram predestinados para quê? Para crer. Olha só. Atos 13, 48. Vamos ler. Ouvindo isso, os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são aquele povo que não vem da descendência de Israel. Eles são gentios. Você hoje é gentil. Hoje nós somos gentis. Hoje a igreja ela é formada de judeu e gentil. Você hoje é um gentil. Você não vem da descendência de Israel. Por isso que a igreja hoje é formada de judeu. Nesse novo pacto, judeu agora tem que vir para a graça, amados. Gentil vem para a graça. Tudo agora tem que vir para a graça. Olha só. Vamos ler aqui. Atos capítulo 13. Ouvindo isso, os gentios regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram. Olha só, eles creram. Todos os que tiveram livre-arbítrio? Não, olha só. E creram todos que foram designados para a vida eterna. Olha só como esse versículo aqui é forte, amados. Ouvindo isso, os gentios
O que aconteceu aqui, amados? Paulo e Barnabé pregavam na cidade. Paulo e Barnabé estavam pregando entre judeu e gentio. Havia judeu aqui e havia gentis ali. E todos ouvindo a mensagem de Paulo e Barnabé. Só que só creram os que foram designados para crer. E os outros, presbítero? Os outros não foram designados para crer. Só creram os que foram designados para a vida eterna. Você viu aí que uns foram e outros não, amados. Nem todo mundo pode crer. Nem todo mundo pode ouvir. Eles escutam, ouvir não. Só as ovelhas, amados. Só os eleitos conseguem ouvir a voz do pastor Jesus. Então, amados, olha só. Só creram aqueles que foram designados. O que é designados? É os predestinados. O que é predestinados, irmão? Aqueles que foram ordenados para a vida eterna. Só creram esses. Então, amados, as ovelhas, ela ouve a voz do pastor. As ovelhas, ela ouve. Todo mundo escuta, o mundo todo escuta. Lá fora você vai pregar o evangelho, eles escutam. Entra aqui, sai aqui, mas ouvir não. Somente as ovelhas. Por isso que Jesus disse assim, ó, as minhas ovelhas. Você viu que as ovelhas é dele, né? João 10, versículo 27. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Por isso que Jesus disse assim, ó, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você viu que tem que ouvir. Por quê? Quem é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja são os eleitos. Quem tem ouvido, ouça. Quem não tem, não ouve. Só vão ouvir as ovelhas, os povo eleitos, os predestinados para a vida eterna, que nós acabamos de ler. Jesus disse assim, ó, aquele que pertence a Deus, ele ouve. João, capítulo 8, verso 47. Aquele que pertence a Deus, ele ouve a minha voz. Então a ovelha, ela ouve a voz do pastor, queridos. Isso aqui é muito importante, amados. Por isso que nós não cremos no livre-arbítrio. Nós cremos na soberania de Deus. Deus, ele é soberano, amados, sobre o homem. Então vamos ver na Bíblia aqui, queridos, rapidinho. Vamos ver aqui na Bíblia. Ainda está cedo, amados. Vamos ver aqui na Bíblia, rapidinho. Que nem todo mundo pode crer. Você já viu isso na Bíblia? Quem já viu? Diga amém. Que nem todo mundo pode crer. Vamos ver aqui, amados. Olha só, João, capítulo 8, versículo 43. Olha só, Jesus estava pregando a um grupo de fariseus, amados. E ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Jesus, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Olha só o que Jesus falou aqui, queridos. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Jesus estava pregando para os fariseus. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Aí ele pergunta e ele mesmo responde. Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Você viu? Então, há pessoas que são incapazes de ouvir, amados. Tem pessoas que vão ouvir e crer. Presbítero, eu não entendi isso aí não, mas eu creio. E eu creio que é essa verdade aí. Mesmo a pessoa não entendendo, ela crê. Essa aí é uma ovelha. Essa aí tem um espírito. Que o espírito não é de todos, amados. Depois nós vamos falar sobre isso. Há quem tem espírito e há quem não tem. Depois nós vamos falar sobre isso. Presbítero, eu não entendi muito o que você falou não, mas eu creio nisso aí. Então você é um eleito. Porque você creu. Olha só, amados. Então Jesus falou o quê? Vocês são incapazes de ouvir a minha voz. Então há pessoas que não vão ouvir e há pessoas que vão ouvir a voz. Então isso aqui é muito importante.
Então quem são os que vão ouvir, presbítero? Quem são as pessoas que vão ouvir? Olha só, amados. Os eleitos, as ovelhas, o trigo, vasos para honra, a planta que o Pai plantou, todos esses vão ouvir e vão crer. Todos esses participarão da primeira ressurreição. Participaram, já participou. Todos esses já participaram do batismo. As ovelhas, o vaso de honra, a planta que o Pai plantou. Os filhos de Deus, amados. Os eleitos. Todos esses participaram. E quem não participou, presbítero? E agora, quem não participou? Amados, o joio, o cabrito, o vaso para desonra, a planta que o Pai não plantou, os filhos da desobediência, esses não vão crer, esses não vão ouvir, e esses não vão participar, não participaram da primeira ressurreição. Esses não serão batizados. Por quê? Nós cremos que para ser batizado tem que crer e ouvir. Eles não vão crer, então eles não participaram do batismo. Quem não participou? O joio, o cabrito, o vaso para desonra, a planta que o Pai não plantou, os filhos da desobediência. Esses não vão participar, amados, porque eles não ouvem, eles não crêem no Evangelho que vos salvou. A palavra da verdade, não foi isso que nós lemos no começo? Então eles não foram selados com o Espírito Santo como você foi. Eles não foram cheios do Espírito Santo como você hoje está cheio, amado, do Espírito Santo. Vamos ver aqui, amados, Romanos. Vamos só confirmar aqui isso que eu falei aqui. Quem não tem o Espírito não é do Senhor, olha só. Romanos, capítulo 8, verso 9. Vós, porém, estás na carne, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Então você viu o que aqui, amados? Jesus falou que vocês são incapazes de ouvir. Então há pessoas que têm o Espírito e há pessoas que não vão ter o Espírito, queridos. Então é muito importante você atentar pela palavra de Deus. É muito importante você querer entender, amados, essa verdade dos evangelhos. Porque isso aqui é o seu alimento. Você é uma ovelha. Você não é cabrito, você é ovelha, amados. A ovelha quer estar juntinha do pastor. A ovelha quer estar se alimentando da palavra. A ovelha quer estar se alimentada, quer estar junto do pastor. Ela quer ouvir a voz. Ela não consegue, amado, ficar sem ouvir a voz do pastor. Você viu que a graça, ela conserta as coisas, né? Você viu que a graça, por isso que nós damos muitas bases bíblicas, amado, para você ver que a graça, ela coloca as coisas no lugar certo. O sistema religioso tirou tudo fora do lugar, mas a graça não. A graça, ela conserta as coisas, coloca tudo no seu lugar certinho, como era antes. Por isso que Paulo falou assim, ó, quando eu for, vai vir outros depois de mim, que não pouparão as ovelhas. Por isso que Paulo falou aquilo, amados. E hoje nós estamos pregando o Evangelho. Nós não, vocês. Porque o ministério da reconciliação não foi dado para mim, amados. Não foi dado para o pastor, para o bispo. Foi dado para todos nós da graça. Você tem o ministério da reconciliação. Agora você tem que pregar esse ministério da graça. Amém, amado? Então a Bíblia diz, amados, que aqueles que não creram, aqueles que não vão crer, eles vão tropeçar na palavra. A Bíblia diz que aqueles que não vão crer, eles foram designados para não crer. As pessoas pensam assim, que é isso, presbítero? Quer dizer que Deus vai fazer um povo para não crer, e outros filhos para crer, e outros filhos para não crer? Lembra que nós falamos sobre soberania?
Soberania é isso aí, amado, é soberania. Uns vão crer e outros não vão crer. E eles vão tropeçar na palavra, porque eles foram postos para isso. Olha só, 1 Pedro, capítulo 2, esse versículo aqui é muito importante, amados. Olha só, já estamos encerrando, queridos. 1 Pedro, capítulo 2, verso 7. Portanto, olha só, para vocês, os que creram, quem crê, diga amém. Amados, são poucos assim, queridos. Quem crê, diga amém. Graças a Deus, olha só, para vocês que creram, esta pedra é preciosa. Olha só, queridos, para você que crê, a pedra é preciosa, mas para os que não crê, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Viu aí? Amados, para os construtores que rejeitaram a pedra, agora se tornou a pedra angular. O que é a pedra angular? É a pedra base, a pedra de esquina, a central, aonde todas as pedras saem dela. Se tornou a pedra angular. Então, para aqueles que não creram, olha só, amados, como essa revelação aqui. Querido, olha só. Para aqueles que creram, esta pedra é preciosa, amados. Por isso que quem ouve esse evangelho aqui, queridos, ele se sente bem. A pessoa, quando ouve o evangelho da graça, mesmo não entendendo, ele gosta, ele se alimenta, ele acha bem, ele vai para casa tranquilo, amado, sem culpa, sem condenação, sem julgamento, sem juízo. Por quê? Ele se alegra com o evangelho, amados. Olha só, portanto, para você que crê, quem crê, esta pedra, ela é preciosa, mas para os que não crê, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Não creu? Vai tropeçar na pedra. Vamos ler aqui o 2. 1 Pedro 2, vamos ler o 8, queridos. Uma pedra de tropeço. Viu aí? Olha só. E uma rocha que faz cair. Faz cair ou não faz, amado? Os que não creram tropeçaram, porque desobedeceram a mensagem, para que também foram, olha só, para o que também foram o quê? Destinados, designados para isso, amados. Eles foram designados para isso, para não crer. Então, quem não ouve, quem não crê, amados, eles foram destinados, designados para não crer na palavra, no evangelho que salva, no evangelho da graça. Porque nessa nova aliança só há um evangelho. Não há o evangelho da circuncisão, isso era antes da cruz. Agora só há o evangelho da graça. Amém, amados? João 8, para nós encerrarmos aqui, amados. João 8, versículo 47. Aquele que pertence a Deus, quem pertence a Deus aí, diga amém. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Olha só. E os que não ouvem, porque não pertencem a Deus. Olha como essa mensagem aqui é forte, amados. Os que ouvem, pertencem. Os que não ouvem, não pertencem a Deus. Presbítero, por que você está falando disso, amados? Por causa do batismo, queridos. O batismo com o Espírito Santo, para você ser batizado com o Espírito Santo, você tem que ouvir e você tem que crer. Então, os eleitos podem ouvir, amados. Só os eleitos podem ouvir. Só os eleitos, as ovelhas, podem crer. Ovelha, amados, ela nasce ovelha. Cabrito nasce cabrito. O trigo nasce trigo, amado. O joio nasce joio. O joio não pode virar trigo, como é ensinado aí fora.
O cabrito não pode virar ovelha, como é ensinado aí fora, amado. Nasce joio e nasce trigo. Não pode se tornar um. Agora, amados, pode a ovelha desgarrada ter atitudes de cabrito e ser reconciliadas. Olha só, queridos, a ovelha desgarrada, ela pode ter atitude de cabrito e ser reconciliadas. Por quê? Porque ela é uma eleita. Só não sabe, mas é. Então ela pode ter atitudes erradas e ser reconciliadas. Agora, nascer e depois se transformar em outra, não pode. Nasceu joio, é joio. Nasceu trigo, é trigo. Quem está entendendo, diga amém. Por que eu estou falando isso, amado? Porque o Espírito Santo nunca vai te deixar. As pessoas falam o que aí? Ó, aquele irmão ali, ele é um desviado. O Espírito Santo nunca vai se desviar de você. Porque você é o eleito. Nós vamos ver aqui na Bíblia. Não tem como o Espírito Santo te abandonar. Você já foi selado pelo Espírito Santo. Tem como você entristecer ele? O Espírito Santo pode se entristecer com você, com as suas atitudes, mas desviar de você nunca, jamais. Porque nós vemos aí, amados, esse novo segmento que nós vemos aí fora, os desengrejados. Você não deixa de ser igreja, você é a igreja. Você é o corpo de Cristo. Você deixa de participar de uma congregação, de estar em comunhão com os irmãos. Isso aí você pode deixar, mas deixar de ser igreja você não pode, porque você foi selado. Olha só o que a Bíblia diz aqui, amados. Vamos ver isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Aquele que se une com o Senhor é um só Espírito. Então, como que o Espírito pode me deixar se agora eu sou um Espírito com Ele? Então, não importa as suas atitudes, amados. Você pode ser reconciliado. Não importa aonde que você está. Não importa o que a ovelha está fazendo. A ovelha pode estar tendo atitudes de cabrito, mas ela pode ser reconciliada. O Espírito Santo deixar dela, não deixa. Porque agora, ó, aquele que se une com o Senhor é um só Espírito com Ele. Quando foi que aconteceu isso aqui, presbítero? Lá na cruz, amado. Se tornou um só Espírito. Amém, amados? Então, quando o eleito, ele ouve, crê na palavra da verdade, ele é batizado, ele é revestido, ele é selado pelo Espírito Santo. Amém, amados? Eu quero agradecer a oportunidade. Vamos ficar de pé, amados? Quero agradecer aos nossos irmãos que estão aqui pelo Facebook. Amados, quinta-feira nós estaremos postando essa mensagem. Nossos irmãos ali do YouTube, do canal Semear, sejam bem-vindos também. Segunda-feira estaremos postando a mensagem aí, amados. Mas antes, para encerrar, eu gostaria de ler apenas um versículo aqui, queridos, para nós fazer a oração final. Efésio, texto inicial que nós aprendemos aqui hoje, amados. Efésio capítulo 1, verso 13. Eu vou pedir os irmãos para ler. Quem pode ler aí, amados? Lê para nós aí. Leia para os nossos irmãos que estão nos assistindo aí. Quem pode ler? Bem alto, querido. Amém, amados. Dê uma salva de palmas, amados. Bem forte, queridos. Graças a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade. E nós temos um número de WhatsApp, amados. Você que quer participar, você que quer receber devocional. Elane, tem como colocar aqui o número? Amados, rapidinho, queridos, rapidinho. Nós estamos encerrando. Você que quer conhecer mais sobre esse Evangelho da Graça. Presbítero, eu quero conhecer mais sobre esse Evangelho. Como é que eu faço? Amados, nós temos um número de WhatsApp. Esse número, ele não é grupo, onde muitas pessoas conversam, não. É uma linha de transição. Então, nessa linha de transição, nós estamos postando toda semana devocional sobre a graça, programação sobre o Evangelho, programação sobre a igreja. Esse número do WhatsApp aqui, amados,
É a nossa transição. Você está com dúvida? Presbítero, eu quero saber de uma dúvida. Nesse novo pacto, o diabo, ele foi derrotado? Ele está vivo? Como é que é? Me explica esse negócio. Amado, esse número aqui é para isso. Os irmãos que estão nos assistindo, esse número é para isso. Para você tirar suas dúvidas, para você receber devocional, para você receber toda a programação do Evangelho da Graça. Amém, amados? Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.